Uma nota de R$ 100 compra hoje o que 50 compravam há 10 anos. Você trabalha mais, ganha menos, e ninguém explica por quê. Existe uma guerra sendo travada todos os dias, silenciosa, brutal, decidida em salas fechadas, entre duas moedas que controlam o preço da sua vida. Este vídeo mostra como você perde essa guerra sem nem saber que está lutando. O real e o dólar não são apenas moedas. São armas econômicas em conflito permanente. Quando o dólar se valoriza, o brasileiro empobrece instantaneamente. Não porque trabalhou menos, mas porque o jogo foi redesenhado por quem controla as regras. Essa guerra determina o preço do arroz, da gasolina, do aluguel e do crédito que você paga. Mas a pergunta central é: quem decide quem vence essa guerra? E por que você sempre está do lado que perde? Imagine dois exércitos. Um deles controla o território, o outro controla o suprimento. O dólar é a moeda que compra petróleo, trigo, chips, medicamentos. Tudo o que o Brasil precisa importar. O real é apenas a moeda que você usa para tentar participar desse jogo global. Quando o dólar sobe, o Brasil não fica apenas mais caro para os estrangeiros. Fica mais caro para você também, porque metade do que você consome depende, direta ou indiretamente, de produtos cotados em dólar. Arroz, feijão, carne. Tudo isso tem insumos ou logística atrelados ao dólar. Gasolina, refinada com petróleo importado. Remédio, princípio ativo vem de fora. Computador, celular, carro, todos têm componentes em dólar. Você paga em reais, mas o preço real está sendo decidido em Nova York. Aqui está onde a maioria das pessoas para de prestar atenção. E é exatamente aqui que a guerra se torna invisível. O Banco Central brasileiro pode até tentar segurar a cotação do dólar, mas ele está jogando contra fundos internacionais, especuladores e governos que movem trilhões por dia. Quando a taxa de juros americana sobe, o dólar se valoriza globalmente. Capital foge de países emergentes como o Brasil e vai para os Estados Unidos, onde o retorno é mais previsível. Resultado? O real despenca. Em maio de 2020, o dólar chegou a R$ 5,89. Foi o maior valor nominal desde a criação do Plano Real. Quando isso aconteceu, milhões de brasileiros empobreceram sem sair de casa. Não foi culpa deles. Foi câmbio. Em 2015, a moeda americana tinha ultrapassado pela primeira vez os R$ 4, e desde março de 2020, o dólar não fecha abaixo de R$ 4,59 há mais de 4 anos. Pense no câmbio como uma gangorra. De um lado, você e sua renda em reais. Do outro, toda a economia global em dólares. Quando o dólar sobe, você desce automaticamente, sem escolha, sem voto. E o pior, você nem sabe que está sentado nessa gangorra. Agora some a isso a dívida pública brasileira. Grande parte dela está atrelada ao dólar, ou tem juros que seguem a taxa americana. Quando o dólar sobe, a dívida aumenta em reais. O governo precisa de mais receita para pagar. Corta gastos, aumenta impostos ou emite mais dívida, o que pressiona ainda mais o câmbio. É um ciclo. Você paga mais caro no supermercado. O governo arrecada menos porque a economia desacelera. E quem financia isso tudo? Você de novo via inflação ou via corte de serviços. Esse é o ponto que muda tudo, porque agora não estamos mais falando de economia abstrata, estamos falando do seu salário real. Vamos aos números. Entre 2020 e 2023, enquanto o dólar oscilava violentamente entre R$ 5,89 e R$ 4,85, o preço da gasolina subiu 12,5%. Apenas em 2023. Mas o óleo de soja em 2020 teve a maior alta de todos os alimentos, 103,79%, mais que dobrou de preço. E nesse período todo, o salário mínimo saiu de R$ 1.039 em 2020 para R$ 1.320 em maio de 2023, aumento de 27% em 3 anos. Agora faça a conta. A gasolina subiu, o óleo de soja mais que dobrou, os alimentos básicos dispararam. E o seu salário aumentou 27%. A inflação oficial do período? Cerca de 20% acumulados.
mas para quem vive de salário, foi muito maior. Porque inflação não é média, é cesta de consumo, e o brasileiro pobre consome exatamente os produtos mais sensíveis ao dólar: comida, combustível, gás. Vamos transformar isso numa cena real. Em janeiro de 2020, com R$ 100 você enchia o tanque do carro e ainda comprava uma compra básica. Em dezembro de 2023, com R$ 100, você mal enchia o tanque. O resto ficou para trás. Esse é o impacto da guerra invisível no seu bolso. Você não sentiu uma guerra. Sentiu só a conta chegando. Agora vem a parte incômoda. Porque essa guerra não é um acidente. É um design. 3 grupos saem vencedores dessa guerra invisível. Primeiro, exportadores brasileiros. Soja, carne, minério. Vendem em dólar. Pagam custos em reais. Quando o dólar sobe, lucro dispara. Segundo, investidores estrangeiros com posição em dólar. Compram ativos brasileiros baratos durante crises cambiais. Esperam o real se recuperar. Vendem com lucro estratosférico. Terceiro, detentores de dívida pública atrelada ao câmbio. Ganham juros e correção cambial ao mesmo tempo. Risco zero. Lucro garantido. E quem perde? Você. Assalariado. Classe média. Pequeno empresário. Todo mundo que depende de renda em reais e consome em preços globais. E tem mais. Entre 2020 e 2023, enquanto o brasileiro médio perdia poder de compra, os 5 maiores bancos do Brasil lucraram mais de 300 bilhões de reais acumulados. Apenas no ano de 2022, foram 106,7 bilhões. Em 2023, 107,5 bilhões. Você perdeu. Eles ganharam. E tudo isso aconteceu enquanto o dólar oscilava na gangorra que você nem sabia que estava sentado. O Brasil vive um paradoxo estrutural. Dependemos de commodities para exportar, dependemos de dólar para importar o que não produzimos, e dependemos de capital estrangeiro para fechar a conta. Isso significa que o país está permanentemente vulnerável a choques externos. Guerra na Ucrânia, política monetária americana, crise na China. Qualquer evento global detona o real. E nós não temos defesa. Pior, existe pouco incentivo político para mudar isso. Porque quem manda, empresários grandes, bancos, investidores internacionais, lucra com a volatilidade. O trabalhador médio só sente o impacto, nunca a causa. Você provavelmente nunca ouviu falar de swap cambial, hedge com derivativos ou operações compromissadas em moeda estrangeira. Mas são esses instrumentos que travam a guerra real, enquanto você olha para a cotação do dólar no jornal, achando que entende o jogo. Então, quem decide quem vence essa guerra? Não é o Banco Central, não é o governo, e definitivamente não é você. Quem decide são os fluxos de capital global, a política monetária americana, os juros que rendem mais lá fora do que aqui, e a incapacidade estrutural do Brasil de se proteger disso. O real e o dólar não estão em pé de igualdade. Nunca estiveram. Um é moeda de reserva mundial. O outro é moeda de um país dependente, volátil, eternamente vulnerável. E enquanto você achar que está apenas comprando comida mais cara, vai continuar perdendo uma guerra que nem sabe que existe. Porque essa guerra não acontece no supermercado. Ela acontece em Nova York enquanto você dorme, e você nunca foi convidado para a mesa de negociação,